Salve pessoal, aqui é o Felipe. E aqui é o Mink. Sejam bem-vindos ao episódio final, agora sim, o último episódio de 2025 de Tomos Revelados. Estamos de volta, eu, Felipe Tuller, Mink, o ente mais amado do Brasil, quiçá do mundo. E aí, meu amigo Arvoredo, como é que está? E aí, meu velho? Caraca, sobrevivemos a 2025, mano. Tá maluco. Que ano sinistro, sinistro. Produtivo, mas sinistro, né? E é isso, cara. Pô, no último episódiozinho com novidades. Coisa boa também. Sim, meus amigos, vocês que não estão papando mosca, provavelmente já viram lá no Witch da Moira, no Witch do Mink, que lançamos finalmente, rapaziada, finalmente saiu o Tomo de Encontros Estranhos. 100% gratuito. Você que está surpreso com essa notícia, vai lá agora e baixe de graça este material maravilhoso que o Mink editou com todo carinho, que ficamos aí meses na labuta, né, Mink? No Cara. episódio de hoje vamos falar bastante sobre o sofrimento que foi fazer este trabalho, mas caraca, que resultado, hein, meu amigo? Ficou maneiro demais. Pô, é isso, mano. Acho que a sensação de ver finalmente publicado, porra, não tem coisa melhor esse ano, porque foi algum tempo de arrasta aí, da gente não conseguindo lidar com o material. Mas é isso, pô, materialzinho feito pela comunidade pra comunidade, né? Acho que isso também é uma parada que a gente ficou bem feliz do resultado, né, Felipe? Tipo, pô, a galera Exato. comprou nossa briga, entrou na brincadeira e o material ficou irado. Então, pô, feliz demais. Perfeitamente bem lembrado. Antes de mais nada, então, vamos agradecer novamente, não custa agradecer de novo a todo mundo que enviou seus encontros aleatórios que formaram este livro. Você que tirou seu tempinho aí e mandou pra gente um pouquinho da sua criatividade. Muito obrigado a todos vocês. Então, vamos tirar um tempinho, né, pra falar como foi fazer este negócio. Mas, pô, vou te falar, um hábito que eu peguei esse ano muito forte foi ouvir música instrumental enquanto eu fazia coisa. E o Tomos de Encontros Estranhos foi muito feito aqui em casa à base de música de videogame, cara. Eu nunca tive um trabalho muito burocrático de mexer em planilha, essas coisas. Estava muito na vida acadêmica, onde esse tipo de coisa me desconcentrava muito. Eu tinha que Uhum. ficar lendo e escrevendo coisas muito complexas. Então, música, qualquer barulho me tirava concentração. Agora, mexer num Excel da vida, fazer a revisão de texto, caraca, aí, musiquinha de videogame toraram aqui, cara. E eu sou um grande aficionado. E esse ano, a minha retrospectiva de música, inclusive, tá lá, cheia de trilha sonora. E aí, os dois são os culpados. Primeiro, Tomo de Encontros Estranhos. E segundo, a mesa aberta de Mothership. Tá rolando uma trilha sonora customizada, botei várias coisinhas doidas lá pra gente ouvir. E aí tá lá, pá, top 5 estilos mais ouvidos, um deles é trilha sonora, simplesmente. Aí, inclusive, queria até te perguntar, você tem alguma trilha sonora de videogame preferida? Cara, dos últimos tempos, tem duas que volta e meia eu tô. Pô, parei pra pensar, vou ali, coloco no Spotify e deixo rodando também, quando tenho essa possibilidade de trampo. Quando eu era designer era mais assim, eu tinha, pô, designer basicamente tu fica ali mexendo no material e, pô, tá tranquilo, tu não precisa pensar muito a respeito de, tipo, igual ler um texto ou escrever uma parada. Então podcast e música fizeram parte de boa parte da minha vida aí no trampo. Mas, cara, nos últimos tempos, reuniões, cara, porra, tô virando inimigo número um das reuniões, tá maluco? Porque não Uhum. dá pra fazer porra nenhuma. Mas quando sobra esse tempinho, quando surge, pô, analisa lá o site X do cliente, perfeito. Aí eu vou ali e jogo a trilha sonora do Hades. Eu simplesmente amo quando toca aquela musiquinha inicial, puta que pariu. Ouvi bastante a trilha sonora de Hades. E o presente desse ano, né? Clair Obscur, Uhum. Expedition 33. Cara, aquela trilha sonora francesa, nossa, me pegou Sim, de um cara. jeito que, meu Deus, cara. Até quando eu tô no carro, tipo, pô, se eu pego um trânsito, vou ali, boto uma musiquinha e faz o ambiente, né, cara? Pô, bom demais. E, pô, quando tu começou a puxar o papo, eu já falei, pô, é isso. Eu quero saber qual que é a playlist que o maluco ouve, porque eu sei que tu tem a tua personalizada, tal, que tu encaixa ali, as que tu mais curte. Mas tem alguma específica, assim, jogos que tu curte e tu puxa eles direto? Cara, sim. Desde moleque eu venho fazendo uma playlist que vai migrando aí de plataforma. Tava no YouTube, só que no YouTube é muito problemático, que é sempre uma coisa meio pirata, o cara que subiu a trilha sonora no Sim. canal dele, aí vai lá, toma strike, tira.
Então a playlist no YouTube não funciona muito bem, mas por muito tempo no YouTube, literalmente baixando música da internet. Agora tem lá no Spotify com o nome de Continue, interrogação, trilhas sonoras de músicas de videogame. Ótimo nome, ótimo nome. É, e a capa é simplesmente o vilão do Final Fantasy VI, em sua forma final, o Kefka, das antigas mesmo, do Super Nintendo e tal. E, cara, trilha sonora, pra mim, é sinônimo de videogame da época dos NES, do Super Nintendo, né. Uhum. E eu estava pensando sobre isso hoje, inclusive, porque eu estava ouvindo essa playlist e pensando o quanto que esses jogos dependiam muito de som, né, cara. Música, efeito sonoro e essas coisas, porque não tinha dublagem e era tudo texto, então o som tinha que carregar muita parte das coisas. Tipo, você pensa no Mario, inclusive, você pensa na música, você pensa no barulhinho do Mario pulando, o barulhinho de quando ele pega a estrela, né, são coisas muito importantes. Então, desde lá, são coisas que eu venho colecionando. Então, Final Fantasy, que eram os jogos preferidos desde sempre. Trilha sonora Final Fantasy IV, Final Fantasy VI, trilha sonora dos Mega Mans, Boa. né, do Mega Man X, Mega Man X1, 2, Uhum. são coisas que eu ouço desde a época até hoje, assim, Aham. incrível. Tem também um jogo que não um jogo tão bom assim, na minha humilde opinião, que é o F-Zero, Sim. Não, mas a trilha que sonora dele é marcante, real. cara, a trilha sonora da Capcom, assim, no geral, né. Trilha sonora do Street Fighter, né, trilha sonora do Mega Man X5, etcétera. São coisas que eu ouço direto. Mais recente, 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 me apaixonei desde que lançou pela trilha sonora do Toby Fox, né, do Deltarune e do Undertale. Que, inclusive, eu fiquei muito feliz quando ele lançou uma música para o Pokémon, você tá ligado, cara? Tem uma música no Pokémon Sword and Shield, que é desse cara do Undertale, que é a música da Battle Tower. Literalmente a melhor música da trilha sonora do Pokémon Shield Sword é desse cara e é absurdo, assim, tudo que ele toca Pô, vira ouro. pior que eu não joguei ele, mano. O Sword and Shield tá na minha listinha Caraca, é ali. É, verdade, preciso, cara. preciso. Mas, cara, Pô, o quando você pegar, me manda mensagem que eu te passo todos os Pokémon, cara, tenho tudo. O que você quiser eu tô te perfeito. dando, tem até Shine lá. Pô, perfeito. Não, e, cara, o Poké, ele tem isso, cara. Ele não é o rei das trilhas marcantes aí, tirando a clássica dele. Mas geralmente os jogos têm uma música que eles gastam. Acho que eles investiram um pouco mais de verba e conseguiram, porque o Scarlet Violet tem isso na última cena, lá na área zero. Tem uma música marcante pra caramba. E agora tu puxa o Sword and Shield também com uma música topzera, sabe? É, Eles não, têm mas dessa, cara. aí você lançou a braba, né, porque realmente, não mencionei, mas, pô, top 5 trilhas sonoras de todos os tempos, Pokémon Blue, Pokémon Red e Aham. Pokémon Silver, É, as assim, músicas clássicas são top. absurdo, absurdo, absurdo. Como que pode, cara, um negócio daquele não faz nem som direito, aquele Game Boy podreira fazendo uma música boa daquele jeito. Pô, isso que eu ia Absurdo. puxar, os caras faziam magia, né, velho? Tá maluco. Aham. Eles tinham uma Sim. limitação sinistra e, assim, simplesmente marcaram a vida de todo mundo que tu não precisa nem ver o game, só um sonzinho já te remete a ele, tipo, fácil, tá ligado? Cara, não, e o jogo em si, né, entrando novamente nesse grande parênteses que sempre aparece, como que cara, eu fico chocado, como que um jogo pode ser tão bom, cara, com tão pouca memória, né, aqueles pixels todos zoados do Pokémon de corte, não dá nem pra saber o que que ele é, uma massa cheia de pixel esquisito, mas, pô, jogaço, música incrível, jogo incrível, Porra, enfim. é isso. Pô, e Castlevania não te pega a musiquinha? Pega, pega, pô, É pega. forte, né? Pega demais, cara. Eu, Né? inclusive, não sou um grande fã do jogo, mais por uma questão de desencontro da vida mesmo, assim, eu não tinha o Sim. Castlevania quando era pequeno, não joguei muito no Super Nintendo por um motivo muito justo, porque na minha locadora estava sempre alugado, todos os jogos do Castlevania, não conseguia Aham. alugar. Aí eu começava a jogar os outros, assim, o que eu tinha mais acesso. Aí eu acabei não jogando muito, mas a trilha sonora é absurda, absurda. É, eu também, cara, também não joguei os clássicos lá das antigonas e eu me apego à franquia mesmo, assim, por outras coisas que são produzidas. Mas, cara, a trilha sonora deles sempre curti também, quando aparecia ali no Spotify, uma recomendação, YouTube, eu botava pra ouvir. Mas, cara, eu tenho uma mania chata, eu com música sou muito chato, mano. Eu não consigo ouvir músicas que mudam de mood, tá ligado? É, Uhum. tipo, uma música mais dark fantasy e aí do nada entra a música animada, tá ligado? Então, mano, eu acabo ouvindo muito mais coisas isoladas, assim, tipo, enfim, um dia mais down, vou botar aqui um Dark Fantasy Music, umas musiquinha mais sombria, assim, pra ouvir. Aí, pô, tem um dia que tô no hype, tô ali a milhão, aí bota a musiquinha animada. Então, fica transitando, assim, tá ligado? Entre as vibes das músicas. E esses games tem muito disso, né? A musiquinha acelerada pra caramba e outras mais de boa. Sim, verdade. É, cara, mas, pô, nada melhor do que uma musiquinha de jogo pra fazer um trabalho monótono e repetitivo.
Pô, caraca, esse ano salvou É, demais. total. Eu vi muito Toby Fox e muito Undertale nesse processo. Mas bora lá então, bora falar um pouco do nosso novo lançamento, Tomo de Encontros Estranhos, criado em parceria com vocês, ouvintes. Então, como que foi organizado isso, né, para vocês que não pegaram aí a época que a gente fez a chamada? O livro é basicamente um exercício de game design coletivo. A gente pegou então as premissas e os conceitos lá do texto do episódio Lista para Encontros, Encounter Checklist do Prismatic Wasteland, e a gente pensou, pô, como seria fazer um material em cima disso daqui? Porque a gente notou que ali tinha uma base realmente muito boa para criar esse tipo de coisa. E encontros aleatórios são uma coisa muito presente no design da OSR, uma coisa que pra mim é muito legal, eu adoro encontro aleatório, adoro tabelas, coisas aleatórias, então foi uma coisa que surgiu muito naturalmente essa ideia. Pô, Mink, e se a gente fizesse um livro de encontros? A gente fosse criando vários e vários encontros, somando aí as ideias e de repente montar um livro. E é uma coisa fácil, né? De tipo, pô, você nunca escreveu RPG, você não precisa começar fazendo um sistema, Uhum. uma dungeon, faz um negócio curto, que é tipo, escreve 2, 3 frases, pensa num encontro, o que que seria legal. Então tem umas diretrizes muito objetivos e um trabalho que é simples, que dá pra fazer ali no intervalo do seu almoço. Você parou, sentou no ônibus, no metrô, e aí botou o seu celular lá, escreveu o negócio, pronto, tá pronto o seu encontro, né. Então é um negócio que eu achei muito legal de ver as pessoas mandando, assim, às vezes 2, 3 seguidas, dá pra imaginar a pessoa lá sentada falando: "Ah, pô, pensei numa parada, vou escrever", assim, uma depois da outra. É, cara, e pô, já vinha essa vontadinha, né, essa semente aí de tipo, pô, o que que a gente pode fazer com a galera? Porque é isso, a gente percebeu que tinha muita gente da mesma vibe, né? Pelos comentários, pelas interações lá no Discord. Então, ter a possibilidade de a gente lançar um materialzinho onde era fácil da gente estar todo mundo alinhado, né? Tipo, todo mundo produzir a mesma coisa, sem uma discrepância tão grande de, tipo, pô, não precisava pensar em arte, não precisava pensar em muita lógica, não precisava pensar em sistema, Uhum. abstraiu tudo isso e aí vamos pensar só no encontro, só numa situação. E assim, foi um ótimo texto, um ótimo papo, né? E aí abriu brecha pra gente montar esse projetinho com a galera e o pessoal comprou a briga, então, pô, foi muito massa. Rodou redondinho. E antes da gente falar mais ou menos como foi a seleção dos envios e tal, queria fazer um pequeno resumo do que tem, né, nesse livro. É basicamente isso, é um livro com 50 encontros aleatórios, nossos, eu e o Mink escrevemos encontros aleatórios, mas a comunidade também. E aí então o livro ele começa com uma pequena introdução que a gente escreveu falando sobre a nossa visão de como usar encontros aleatórios e por que encontros aleatórios são relevantes. Então a gente discutiu ali, né, qual é o propósito do encontro aleatório. Ah, esse é 100% aleatório? Pô, não, né, porque o encontro aleatório ele serve para enriquecer o jogo e não para desviar o jogo do que é importante. O encontro aleatório é claro que ele serve para colocar às vezes um desafio, você está indo de um ponto A ao ponto B, no meio tem um desafio que vai te atrapalhar, beleza, pode ser isso, mas pode ser mais também, né. O encontro aleatório pode ser uma abertura de uma nova porta, de um novo caminho para levar o jogo para outros lugares, colocar coisas diferentes do que você estava planejando. Então a gente fala muito dessa ideia aqui, né, Min, que a gente gosta muito disso, que é a ideia da narrativa emergente. E um dos melhores pontos de partida para criar uma narrativa emergente é justamente aquilo que é o inesperado. Então, um encontro aleatório, aquilo que você não estava esperando, que ia aparecer, apareceu, e agora o que você faz com isso que surgiu no jogo? E aí, para aumentar a dose dessa energia de coisas surpreendentes, a gente decidiu fazer então o tema do encontros aleatórios estranhos. Porque a fantasia estranha justamente vai jogar uma bola curva no seu jogo, vai fazer você repensar qual é o seu cenário, o que está acontecendo, né? E vai propor aos jogadores e ao mestre uma nova forma de ver aquela história. Então, um encontro aleatório que serve justamente para levar seu jogo para novos lugares. É, cara, tipo, é o inesperado dentro do inesperado, né? Porque acho que até a gente bateu bastante esse papo quando foi o episódio sobre a NSR, não foi, Felipe? Me corrija se eu estiver errado. Mas eu lembro que teve um papo logo no finalzinho do ano, início desse ano. A gente bateu uma conversa sobre o impacto do estranho, sabe? O quanto o estranho na mesa era benéfico, sabe, pro jogo. De a gente estar tão acostumado com certos tropos, certas coisas que acontecem já no RPG de mesa. E, pô, tu vai explorar uma dungeon, tu já meio que espera que vai ter um combate, que vai ter uma sala, que vai ter um tesouro, que vai ter um puzzle. E tudo isso vai acontecendo meio que, pô, tu encontra um goblin, tu já meio que imagina o que esse goblin tá fazendo. Então, pô, tu trazer essa ideia do encontro aleatório, que já é algo que acontece aí nas mesas, né, e abre portas. E tu acrescenta essa visão do estranho, sabe, com as premissas do blog ali do Prismatic. Acho que eles dão um fundamento legal e vários desses encontros, pra mim, durariam uma sessão quase inteira, cara.
de tanta possibilidade que tem ali dentro, sabe? Não são encontros que tu vai rodar e pronto, achou um tesouro e acabou, sabe? Tem encontros ali que, cara, abre margem para os jogadores interagir de um jeito muito amplo do mestre, agregar coisas em cima. Então eles servem tanto de gancho de aventura quanto de doideiras mesmo, sabe? Pra acontecer em mesa e do nada tu achou que a galera ia explorar uma sessão X da tua campanha e do nada vocês estão ali uma sessão inteira explorando outro negócio aleatório que surgiu, sabe? Cara, bom ponto, porque eu acho que esse foi um dos grandes desafios de montar esse livro e de fazer a seleção dos encontros. Primeiro, para ficar ainda no tema da fantasia estranha, muitos dos encontros aleatórios que as pessoas mandavam, e nós mesmos pensávamos, né, eram bons encontros aleatórios. Mas eu sempre fazia essa pergunta: tá, mas o que torna esse encontro aleatório um encontro aleatório estranho? Uhum, Tem que ter um quê a mais, uma fantasia a mais, um ponto fora da curva a mais para a gente colocar no livro, para que ele esteja dentro desse tema do estranho, né. Então bons encontros aleatórios, eles não necessariamente são encontros aleatórios estranhos, né, então teve um esforço a mais de se encaixar nessa temática, isso por um lado. uhum, Agora por outro, o que eu notei recebendo os envios do pessoal, e na hora de escrever também, é que é muito fácil você querer escrever um encontro aleatório e rapidamente você transformar um encontro aleatório numa side quest, uhum, numa quest, numa aventura, num gancho de aventura, como você mencionou. sim. E eu acho que quando isso começa a sair muito desse escopo do encontro, de uma cena, de um negócio pontual, ele deixa de ser um encontro aleatório e não serve muito ao nosso propósito desse livro, o livro de fazer encontros. Mas é claro que o que você falou é 100% verdade. Um bom encontro aleatório, ele também puxa você para um outro lugar, ou faz você pensar sobre o seu cenário de um outro ponto de vista, então, invariavelmente, ele vai fazer você pensar: "Tá, se tem uma bruxa aqui, quer dizer que de repente tem mais. Se tem sinais que tem um cara mencionando bruxas, então o cenário vai ter bruxas, etc". Então, é claro que o encontro aleatório ele vai dar em outros lugares, porém, o desafio então era ser sucinto o suficiente para que ele seja um encontro aleatório, mas que ele não fosse sem graça e não fosse literalmente um goblin na estrada, né, o que torna ele estranho sem precisar de escrever muito, né. Então o desafio era esse, ser um texto curto e impactante. Então os melhores encontros, na minha opinião, eram esses que a galera tinha uma ideia muito mirabolante e muito instigante. Porque como a gente sabe, quem ouviu o episódio da Encounter Checklist lá do Prismatic Wasteland vai lembrar, um encontro aleatório para ele ser efetivo também, ele não pode ser só aquela coisa que você fala: "Tá, isso é estranho", e você ignora completamente. Tem várias maneiras de fazer isso, de fazer um encontro aleatório ser impactante, e é por isso que a gente precisa também falar sobre como a gente estruturou os envios, né. E aí a gente vai entrar nessa questão aí da seleção. Então, aí agora falando sobre os envios, né, a gente ficou 3 meses com um formulário aberto para a galera enviar a quantidade que eles quisessem de encontros aleatórios. E aí, o que que a gente queria? O que a gente pedia lá nesse formulário? Título, uma descrição concisa, e aqui já entra essa proposta de que fosse pouco texto. Uhum. Desafio então fazer um encontro de fato e não alguma coisa que viraria uma quest, um desafio único. E a própria estrutura do formulário que a gente colocou já ajudava, porque tinha um limite de caractere. E aí, tinha uma coisa lá no formulário que também era um campo de informação extra, onde você podia botar estatísticas de monstros, descrições de item mágico, informações extras do seu encontro que você achasse relevante, né. "Ah, pô, meu item mágico ele faz isso, isso, aquilo", tal, né, que não necessariamente vai estar na descrição. E a pessoa tinha que colocar lá, marcar uma checkbox, uma checklist de quais diretrizes o texto segue. Então, as 7 diretrizes do texto do Prismatic Wasteland. Se o encontro acontece com os personagens jogadores, se os personagens jogadores podem brincar com o encontro, se há múltiplas soluções possíveis, ou nenhuma solução de fato, etc, etc, etc. Era basicamente isso, a pessoa escrevia qual era o encontro, marcava as diretrizes e depois ele justificava, a pessoa justificava, falando: "Olha, eu acho que o meu encontro tem uma consequência em ser ignorado", que é o ponto 7 lá do texto. E aí a pessoa escrevia: "Olha, eu acho que não tem como ignorar, por isso, aquilo. A criatura, se ela for deixada livre, ela vai destruir a floresta, vai tacar fogo na floresta", sei lá o quê. Então, nessa estrutura, que à primeira vista pode só parecer que eu estou sendo chato, na verdade a proposta era outra, né, era deixar em aberto para que a própria pessoa na hora de escrever pensasse: "Ah não, realmente, ó, o meu encontro se encaixa nisso aqui, não se encaixa naquilo", e esse fosse o exercício de design, de tipo, tentar ver como que você está escrevendo, o que que você está escrevendo se encaixa nisso, e aí a gente usou esses comentários para colocar no livro.
muitas das coisas que as pessoas enviavam como a justificativa de como essas diretrizes apareceram no encontro, foram parar no livro. Então essa estrutura começou a dar um sabor a mais do que a gente fez, né. Então a pessoa botava lá: "Olha, o meu encontro ele atende a essa e essa diretriz, por isso, aquilo". Aí a gente aí pegava as partes mais interessantes dessa justificativa de design, do tipo, o que que se passava na cabeça dessa pessoa quando ela escreveu isso, né. Que às vezes é uma coisa que lendo o livro você para pra pensar, né, do tipo: "Caramba, o cara escreveu isso aqui, da onde veio essa ideia? Por que que ele escreveu isso?". Então, a intenção por trás do design, que eu acho que é uma coisa importante, né, quando a gente tá falando de game design. Aí o Miguel vai saber explicar até melhor do que eu, né. Se design é uma coisa que, tipo, serve a um propósito, serve para: "Olha, esse encontro tem esse propósito, que é buscar trazer essa sensação no jogador, quer propor esse tipo de desafio, então esses comentários foram muito legais para colocar no livro e falar: "Olha, hoje esse encontro, caso você queira fazer isso, aquilo, para esse encontro funcionar, você tem que estar em mente que o objetivo dele é esse, aquilo". Então, o livro tem essas coisinhas também que eu acho que ficou bem bacana. É, cara, e é massa que tem alguns tipo assim, aproveite esse momento para sabe, explorar tal coisa, explore esse elemento do que o encontro propõe, né. Então, como tem essa ideia de alguns encontros serem brincáveis ou terem algum tipo de interação com os jogadores ali, os mestres deram um direcionamento do o que daquele encontro que ele propôs era interessante do mestre gastar um tempinho ou olhar com um pouco mais de atenção, sabe? Tipo assim, ó, esse encontro aqui ele adiciona isso na tua mesa, dá uma olhadinha pra essa parada e aproveita pra brincar com isso, sabe? Então eu achei super massa esse tipo de direcionamento. E querendo ou não, essa estrutura que o formulário trouxe ali de parar um pouquinho pra pensar a respeito daquelas 7 tópicos lá do texto, ele é um reflexo de toda a ideia do projeto, né? Porque a gente não queria que fosse só encontros e é isso, chega e joga ali e acabou. Porque por mais que tivesse a diretriz do estranho, eu acho que um grande fundamento foi partir da discussão e partir do texto, sabe? Então foi meio que o momento da gente, tipo, pô, galera, todo mundo leu? Todo mundo trocou ideia sobre? Pô, boa, agora bora testar se isso funciona mesmo na prática. Bora ver se isso impacta real o que que muda no encontro, né? Olhando dessa forma, como é que eu faria antes, como é que eu faço agora. Então, acho que é uma forma também da gente colocar um pouco na prática tudo isso que a gente conversa, né? Então foi meio que um laboratóriozinho ali de todo mundo experimentando. E, cara, quando você trouxe esse tópico do o que faz com que o encontro seja estranho, né? E ele não ser exagerado. Eu lembro muito do primeiro Docs que a gente tinha ali no Google. E vários a gente grifou assim de tipo, deixar mais estranho. Sim. Sabe? Que pra gente revisar depois tinha ali a gravação. Deixar mais estranho. Tipo, era um bom encontro, tudo rodava bem. Mas, cara, deixa mais estranho, sabe? E aí, cara, o encontro mudava completamente quando tu ia com a visão de tipo, vamos deixar a parada estranha? Vamos adicionar um elemento aqui que é algo inesperado, é algo, sabe, improvável. E aí dá um plot ali naquele encontro. E, pô, esse momento de eu perceber a diferença de um encontro normal para um encontro estranho, sabe? Tipo, ver o antes e depois, me impactou pra caramba durante o processo, sabe? Acho que do processo de revisão e edição do texto foi o que mais me pegou, assim, de. Até nos meus mesmo. Uhum. Primeiro input era, tipo, botar um encontro ali, beleza. Aí depois a gente conversava sobre, eu falava, mano, caraca, não tá estranho essa parada aqui, não tem nenhum input, não tem esse saborzinho. Aí a gente ia lá, mexia um pouco, pô, encaixava. E agora tá fazendo sentido dentro da proposta, né? E aí fazer isso com cada um dos conteúdos, tu começava a ver que tinha uma certa correlação, sabe? Se for pegar pra ler todos os encontros, eles têm uma certa base, uma linha de raciocínio, sabe? Por mais que sejam muito diferentes um do outro. E esse foi também um grande trabalho que eu tive na questão da edição do texto, porque o processo foi o seguinte: as pessoas mandavam, eu li, peguei os que eu gostei mais e devolvia para as pessoas com algum comentário, basicamente, se estava excelente do jeito que estava ou justamente dando um feedback do tipo: "Pô, gostei galera, esse aqui tá bom". Mas será que isso aqui não pode ser mais estranho? Ou, de repente, quando eu não entendia muito um encontro, eu falava: "Olha, eu acho que eu entendi seu encontro. Será que é isso que está acontecendo? Vamos deixar um pouco mais claro?". Então teve esse vai e volta um pouco com a galera que foi enviando, até a gente ir refinando, né, ir refinando esses encontros até que eles chegassem no seu estágio final, assim, que se encaixava dentro de todas as diretrizes que a gente queria. E, como eu mencionei, uma das que eu mais me preocupei foi essa coisa do estranho, né. E aí um bom exemplo disso, o melhor de todos, é um encontro do nosso amigo Vinizinho, um grande salve aí ao Vinícius, que joga com a gente lá direto no servidor da Moira Games. Ele enviou um encontro que era um encontro perfeitamente ok, do ponto de vista de encontro aleatório, e o único feedback que eu dei pra ele é: "Cara, tá faltando um tchan. Todos os outros encontros que você me mandou estão excelentes, gostei de todos, agora esse falta alguma coisa". Aí eu fazia esse processo também de, tipo, dar uma instigada, né.
Não querendo dizer o que ia acontecer, mas assim, instigando a imaginação da pessoa, né. "Será que esse NPC pode ser isso ou isso, aquilo?". E aí saiu um encontro que pra mim é o top 2, talvez top um do livro, que é o Lorenzo, o bandido estagiário. Grande Lorenzo. Cara, vocês que acompanham a gente lá no Apoia-se, já ouviram a gente falando, eu não vou dar spoiler desse encontro, eu sugiro que vocês baixem pra ler, mas eu vou ler a situação e vou deixar o desenvolvimento pra vocês lerem. O Lorenzo, o bandido estagiário, aparece na seguinte situação: um bandido inexperiente escondendo-se debaixo de uma canoa virada na ribanceira. Caso os jogadores se aproximem, ele levanta-se de supetão e ordena, gaguejando, que os personagens dos jogadores entreguem seus pertences, abre aspas, antes que alguém se machuque, fecha aspas. Ele tá com uma armadura de couro imaculada, limpinha e uma espada trêmula na mão. E aqui é um bom momento da gente dizer também como é que é a estrutura dos encontros, né? Porque nisso de criar a descrição do encontro e as justificativas, eu fui notando que a partir dos textos que eu fui lendo, dos encontros da galera, tinha muito essa estrutura, o encontro, os bons encontros. Uma situação e alguma coisa que se desenvolvia a partir dali, né? Uma situação aparente e algum segredo, né? E o Lorenzo o Estagiário tem muito essa coisa, né? Parece uma coisa simples, parece só o velho bandido na estrada, mas tem um twist, tem um negocinho a mais ali que faz toda a diferença, que tá lá no desenvolvimento. Então os encontros têm situação, 2 pontos, descrição, que você pode até ler em voz alta para os jogadores muitas das vezes, é aquilo que está se pondo ali no encontro, e o desenvolvimento é o que realmente está acontecendo, as informações secretas do mestre, ou o que pode acontecer se você ignorar, né? Ali entram justamente as justificativas da galera que enviou. Olha, eu acho que esse encontro não pode ser ignorado, porque se for ignorado, vai acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então o desenvolvimento tá ali para dar esse sabor, né. Então vocês percebem que essa divisão, situação e desenvolvimento, ela mostra, para mim pelo menos, que um bom encontro aleatório, ele é dinâmico. Ele não é estático, ele não é uma cena estática que está acontecendo e você está olhando como se estivesse vendo uma paisagem, você olha, dá tchau e vai embora. É uma situação que se desenvolve, seja porque não dá para ignorar, seja porque se você for atrás e der corda para esse evento, mais coisas estranhas vão acontecer. Essa foi uma coisa que eu aprendi, eu acho, de fato, editando o livro. Não era uma coisa que eu tinha na minha cabeça, que bons encontros aleatórios são dinâmicos. É uma coisa que não tá no texto, eu acho, me corrija se eu estiver errado. Mas foi uma coisa que eu aprendi editando isso e lendo muitos encontros aleatórios sendo formados pelas pessoas. Não, cara, perfeito. E eu acho que também isso faz um grande diferencial no material como um todo, né? Até, tipo, se você ainda não baixou, ainda não foi lá dar uma olhada, não é um conteúdo de comunidade que é aquela coisa fragmentada. Então, que tu vai pegar e são um aglomerado de materiais que o pessoal criou. Não, é um material editado como se fosse a mesma pessoa criando todos os conteúdos. Óbvio que cada um propôs coisas diferentes, mas a lógica e a edição fez com que um conteúdo como um todo ficasse amarradinho. Acho que isso é um ponto super positivo, que pô, o Felipe conseguiu achar uma linha de raciocínio que organizou os textos de uma forma que o mestre não vai se bater se cair o encontro X ou Y. E ele vai ter que mudar a forma com que ele... Não, todos eles estão nessa mesma estrutura. E aí essa divisão entre situação e ajuda narrativa, tipo, tem uns que literalmente tu pode ler, né, tranquilaço, e ajuda na parte de tipo, pô, aconteceu isso. E aí jogar pros jogadores, tipo, e aí? E o desenvolvimento que mostra pro mestre, tipo assim, tá, a reação dele pode ser essa, existe isso nesse momento, nessa cena, nesse encontro, né? Isso daqui pode acontecer. Então também não é uma coisa railroad que tipo, é isso daqui acabou. Não, todos os encontros eles são meio que baseados em possibilidades, essa dinamicidade que o Felipe comentou, né? Então, existe essa situação, ela ocorre a partir do momento que o encontro é trigado, e aí como ela se desenvolve, tem a estrutura ali, mas vai acontecer diferente em cada mesa, com certeza, sabe? Então, depende muito de como é que vai ser a reação dos jogadores, a interação, né? E por aí vai. A questão do material tá muito amarrada em termos de texto, facilita até pro mestre em si, sabe? A lógica tá muito, muito bem amarradinha. Ponto positivaço. Uma outra coisa que eu destacaria também, estou aqui ouvindo o Miguel e folheando, né, o material, é que eu tentei também deixar o texto das pessoas o mais original possível, o mais próximo do estilo textual da pessoa. Então, por exemplo, um bem evidente aqui, o Dedão, nosso amigo Dedão enviou vários encontros. Eu acho que o Dedão é um cara que tem um senso de humor, inclusive, falei isso pra ele quando ele enviou os encontros, muito parecido com o meu, e vários encontros dele
o jeito de descrever é meio cômico. E outras pessoas vão para um outro lado, descrevem de um jeito mais poético. O encontro do Marcolino da árvore lá e tal. Eu lembro que é um que me chamou muita atenção por ter essa atmosfera muito misteriosa, um texto muito evocativo. Então, essa diferença do jeito de narrar, eu acho que também é um ponto positivo do material, assim, né, você vê: "Olha, esse encontro é um encontro tal, do autor tal", e tem ali uma certa autoria mesmo que faz parte desse processo coletivo, de tipo: "Olha, esse encontro é um encontro mais cômico, esse é um encontro mais sério". Eles se assemelham pela coisa do estranho, mas eles têm também ali suas personalidades mantidas por conta de como a pessoa escreveu e tal. Então eu acho que isso também é uma coisa legal de você que tá lendo o material pela primeira vez e ir notando: "Caramba, ó, o Cacapo ele tem um jeito de fazer encontros que é muito característico", né, esse pessoal que mandou mais de um encontro, você vai vendo ali uma personalidade também surgindo. Então é uma particularidade desse material que eu acho muito legal também, ver ali essa marca, esse traço de cada um dessas pessoas que mandou o encontro. E acho que até comentou meio por cima, mas só pra dar um reforço nisso, a gente fez um episódio especial ali no Tomo Secreto lá no Apoia-se, exclusivo pra quem apoia o projeto, onde a gente trouxe os nossos top 5, acho que foi, né, Felipe? A gente trouxe os top 5 encontros, Sim. cada um selecionou o seu, e aí foi aquela história da gente batendo um papo e revelando um pro outro qual que a gente tinha curtido. E, cara, foi muito engraçado, tem encontros que são muito, muito bem humorados. E aí foi massa ver isso, sabe? Da gente. Até a afinidade que a gente criou com certos encontros ali, porque bateu muita vibe, sabe? Então a gente traz a proposta no próprio livro ali de uma tabela de um D100, que pode ser rolada e você pegar encontro aleatório mesmo na mesa, abrir algo rápido para ver o que, que acontece. Ou fazer essa seleção mesmo manual, né? De ir folheando o livro e, pô, Uhum. esse encontro aqui tá muito maneiro, vou salvar esse daqui, vou encaixar na minha campanha no momento X, ou vou guardar pra montar minha própria tabelinha com esses 6, aí em vez de rolar um D100, rola um D6, Sim. sabe? Então tem essa flexibilidade também, porque, real, essa assinatura é fato, tanto por parte dos autores dos encontros, quanto a vibe que um encontro gera com o outro, sabe? Tem algumas sinergias ali, tu consegue agrupar um certo tipo de encontro que é só tipo de animais, sei lá. Até Uhum. era uma das nossas ideias iniciais, né? De fazer um certo agrupamento já dentro do livro. Mas acho que o mestre pode fazer isso tranquilo, a parte de, tipo, pô, encontros que acontecem com pessoas ali, tipo, o encontro com uma pessoa estranha. Ou encontro com um animal estranho, né? Tem coisas que se assemelham nesse sentido que dá pra fazer certos grupinhos e subtabelas aí fica livre pra brincar nesse sentido. Mas pô, faz muito sentido esse lance da assinatura. E uma outra coisa também, lá na introdução a gente fala que encontros aleatórios, eles brincam muito com a ideia de expectativa também. De uma junção lógica de 2 coisas que não necessariamente estão juntas, né. Então a gente coloca um exemplo lá que é tipo: "Pô, você achou uma boneca na rua, perdida. E aí, numa outra cena, você encontra uma criança perdida. E você começa a pensar, pô, seu cérebro, né, é treinado para juntar as coisas e fazer sentido das coisas. Ah, de repente essa boneca é daquela menina. Eu gosto também de pensar que você pode usar esses encontros com uma antecipação de alguma coisa, né? Então você pode, Uhum. como o Mick falou, você pega o encontro que você gostou e fala: "Ah, tá, já que existe esse encontro e desses goblins esquisitos aqui", é o primeiro encontro do livro que eu tô vendo agora, inclusive, goblins radioativos, o encontro do Arthur. Já que existe esse encontro, eu vou criar uma antecipação para esse encontro, vou falar que um NPC viu uns goblins fazendo um negócio estranho. Então você pode brincar com isso de trás para frente também, né, não necessariamente saiu o encontro, logo o meu cenário tem esses goblins radioativos. Você pode pensar ao contrário, você pode pensar: "Olha, já que tem esse encontro que talvez saia, eu já vou adiantar que no meu cenário tem um negócio". Então, é um livro que você também pode usar dessa forma, né, para você montar ali o seu cenário, a sua aventura e pegar esses trechos, essas ideias e acoplar no que vai acontecer na sua aventura, nos tipos de criaturas que tem no seu mapa. Vários desses encontros têm florestas e muito esquisitas, criaturas muito esquisitas que moram na floresta, árvores estranhas. Então dá super pra pensar, ó, tem uma floresta meio bizarra nesse cenário, se você usar esse livro. Não vai ter como você evitar muito esse problema de criaturas esquisitas que estão fugindo de uma área esquisita da floresta, ou você literalmente entrando numa floresta. Enfim, são coisas que você pode pensar também. É, exato, cara. Acho que tanto antecipação quanto depois que o encontro ocorre, eu acho que são coisas que vão acabar mudando a mesa por esse aspecto da estranheza, né? Acho que real tem esse valor em adicionar esse tipo de encontro numa aventura. Mas você que não abriu o livro, esteja pronto para ser tomado pela estranheza justamente pela escolha de design do layout.
Um negócio que achei ficou muito legal é a cor. A gente escolheu uma cor muito presente, que é o roxo. Daí fala aí como é que foi fazer essa escolha, como é que você montou essa identidade visual? Cara, primeiramente, teve o grande lance de um limbo no meio do projeto, que foi a vida pessoal tomando conta. Então foi desafiador nesse foi o maior projeto já, tipo, que a gente pegou pra fazer, pelo menos que eu me envolvi, de um livro mesmo, várias páginas, um editorial bem grande. Geralmente a gente produzia coisas no ano, assim, uma one page, né, alguma coisa muito pontual que exigia bastante arte, mas era pontual. Então, pô, pegar um material, assim, denso de texto, fazer uma questão de equilíbrio enfim, edição mesmo. Equilíbrio de páginas e pensar em como é que vai ser estruturado esse layout interno. Foi um desafio à parte que, cara, fazia. Acho que desde a faculdade que eu não pegava nada tão denso assim em termos de material gráfico, sabe? Mas, pô, no geral, eu acho que uma das primeiras preocupações foi tentar fazer algo que fosse, tipo, prático, de poder editar e poder adicionar elementos e mexer, ficar mais flexível. E aí, uma das primeiras decisões nossa foi um encontro por página. Uhum. Daí a gente falou, pô, vamos tentar fazer funcionar um encontro por página que seja massa de, tipo, tu poder tanto folhear, tu poder olhar cada encontro por si, quanto a gente conseguir administrar, não ficar aquele lance de ter que fazer várias colunas, aí uma coluna acaba, a gente tem que inserir uma arte ali. Então, pô, um encontro por página, acho que a gente consegue buscar uma organização legal nesse sentido. E, pô, funcionou super. Coincidentemente, vários encontros, eles tinham uma proporção legal entre eles, a gente adicionou uns elementos gráficos ali para ajudar na leitura de, por exemplo, quais itens, quais são os tesouros que tem ali, se tem um combate, como é que são os status, como é que essa criatura se comporta, o próprio comentário do editor e do autor, eles também entram ali como elemento gráfico à parte, então facilita a forma da leitura, então tem a situação, desenvolvimento e adicionais ali, e isso acho que facilitou o aspecto de leitura, então acho que um dos primeiros pontos foi essa, tanto a facilidade nossa de conseguir editar, quanto do leitor de, pô, ser algo legível, fácil de entender e tudo mais. E aí o segundo ponto que eu acho que foi bem marcante foi tipo, tá, e aí, como é que deixa isso estranho, sabe? Como é que a gente bota algum elemento de estranheza aqui? Uhum. Então, pô, a capa, eu admito que eu gostei bastante do resultado da capa. Quem ouviu o último episódio aí, o que a gente fala dos nossos top 5, sabe da paixão que eu tenho pelo Beholder. Então tá aí minha homenagem nesse sentido de um D20 com esse aspecto Beholder. E a partir daí, que foi onde eu defini a capa, que foi pros elementos internos. Eu falei, tá, bora nessa de tentáculos e não tem nada mais estranho do que isso. Esse tomzão roxo, a gente pegou algo que tivesse pouco contraste também, pra ficar esse material mais denso, mais escuro, sabe? Então não tem praticamente nenhum branco no material inteiro e nenhum preto também 100%, então o contraste tá bem baixo. Uhum. A gente se conteve na parte interna no sentido de deixar legível, não ficar enchendo de elemento visual, um monte de elemento gráfico para prejudicar a leitura. Mas ainda assim tem os aspectos de estranheza ali da fonte, né? Da fonte meio mesclada, dessa baixo contraste, então desses elementos de tentáculo, que daí tudo seguiu meio que essa linha. Então acho que deu para transmitir um pouquinho da estranheza dos encontros através da ID, né? Sim, com certeza. O resultado é muito maneiro, né, cara? Uma coisa que é sutil, mas que eu gostei muito, foi a forma como eu, como leigo, tá? Você depois fala dos termos técnicos, mas assim, eu como leigo, eu gostei muito dos títulos dos encontros e de como as letras estão meio que agrupadas, né? Por exemplo, quando você pega a parte do textinho inicial, quando a gente coloca lá, por que encontros aleatórios e estranhos? É um aglomerado de letras. A própria fonte eu acho que é meio esquisita, né, a letra A dela é meio destoa um pouco. Qual é que é a intenção por trás dessa junção de palavras, de letras tão grudadinhas assim? Não, cara, foi nessa linha. Eu acho que a capa meio que guiou tudo, sabe? Teve aquele momento de eu, tipo, pô, beleza, abri o documento e aí saí distribuindo as manchas de texto pra pensar bem na parte interna de layout bruto, assim, e montando o grid e tal. E aí, na hora que a capa foi definida, eu pensei, tá, beleza, a gente tem os elementos de tentáculo, tem esses tons aqui, show. E aí já saiu umas letras ali que já eram mais estranhas. Então, quando eu fui pra parte interna, eu fui atrás de alguma tipografia que me deixasse brincar com essa ideia de tentáculo, de elementos que se mexesse, sabe? Então, em algumas ali eu apliquei distorção pra ficar nessa pegada mais de movimento. E aí, nessas que eu tinha que montar uma composição tipo de título, que se quebrava, eu comecei a brincar com isso de tentar sobrepor, sabe? Tipo assim, tá, a gente já tá brincando aqui de material todo escurão, mais denso. E se a gente puxasse um pouco da leitura? Eu brinquei com algumas manchas de texto e aí prejudicava a leitura mesmo. Tipo, não ficava numa ordem fácil do olho seguir.
Aí eu falei, tá, então, com os blocos de parágrafo eu não vou brincar. Mas com os títulos, eu acho que a gente perde em alguns lugares ali uns acentos, umas paradas, mas eu acho que, tipo, Uhum. tá dentro da lógica, sabe? Tipo, é isso. Não é pra ser tão fácil assim de ler, é pra ser maluco mesmo. Então, eu acho que ficou um rolê de um material que ele é organizadinho, tipo, não tem nenhuma piração muito grande, vibes Morkborg da vida, né? Uhum. Não, ele é contido, mas tem as suas estranhezas ali em alguns títulos, em alguns elementos, então deu pra dar uma balanceada nesse sentido. Uma outra coisa que eu acho que vai ficar muito maneiro no impresso, no dia que a gente imprimir isso colorido, é esse espaço em branco, entre aspas, né, espaço vazio, nos encontros menores. Eu sou muito fã, cara, desse design com espaço de respiro, assim, do tipo, eu sempre lembro da carta de Magic Counterspell. Se vocês colocarem Counterspell no Google, Counterspell Magic the Gathering, vai aparecer várias, né, porque é uma carta clássica e tal, mas eu gosto muito do tipo assim, uma caixa de texto, onde tá o efeito da carta, e tem simplesmente uma frase minúscula no meio da caixa de texto escrito: "Anula a mágica alvo", ponto. Aham. Esse design clean, assim, é um negócio que eu acho muito charmoso. Eu, como colecionador de cartas de Magic, eu gosto desse tipo de carta. Quando, sei lá, é um full art, tem só um negocinho pequenininho escrito do meio e tem uma cor muito marcante. Aí, tipo assim, sei lá, a spread da página 19 e 20, tem lá o Lorenzo, novamente, nosso amigo Lorenzo aparecendo aqui como destaque. Tá bem no centro, assim, o encontro. Eu acho que isso, visualmente, no papel, vai ficar muito maneiro. Eu acho que é isso, como você resumiu bem, né? É um estranho, mas ao mesmo tempo é um estranho acessível no sentido visual da coisa, né? Um clean, assim. Achei que ficou. Pô, cara, eu gostei bastante. Espero que vocês, ouvintes, tenham gostado também. Tá muito maneiro o material. Fiquei bastante orgulhoso. Parabéns, Minkzada. Você é brabo. Pô, valeu, mano. E também, pô, tivemos colaboração aí de grandes artistas também que mandaram, né? A gente não conseguiu arte pra todas os encontros, mas alguns povoaram ali com certas ilustrações do Lucas Castro, do Cucas, do Gustavo Folleto. Então a gente teve algumas artezinhas ao longo do material. Pô, acho que também dá um destaque pra essas páginas que tem um pouco mais de peso, né? Então, como a gente tinha essa dificuldade, a gente não forçou um conteúdo de um encontro ser maior para preencher mais a página. Sim. Ou pra gente reduzir e aí todos eles ficarem do mesmo tamanho. Não. A gente quis preservar essa autenticidade do conteúdo e é isso. Então a gente brincou bastante com essas ilustrações, com espaços que a gente tinha, montou alguns posicionamentos para na hora que tu tiver o material impresso, com duas páginas uma do lado da outra, eles ficarem equilibrados, então teve esse cuidado também. E acho que vale a pena a gente destacar, né, Felipe? A gente falou de roxo aqui, mas tem uma versão print friendly também. Uhum. Então, que também ficou super legal. Quando eu botei em preto e branco, eu falei, tá, beleza. Uhum. Gosto também. Eu tenho esse apego com os materiais em preto e branco, gosto bastante. Então, tem essa opção também para não gastar muito da tinta da galera da impressora. Quem quer fazer uma versão caseira impressa, dá super. Então, tem isso também. Exatamente. Eu já tô doido pra botar isso pra imprimir tanto preto e branco e roxinho pra usar na mesa presencial, cara. Nada melhor, né, do que um livrinho de sua própria autoria em suas próprias mãos, cara. Pô, é uma sensação muito boa. É, cara. Pô, satisfação super top aí. E finalmente ver pronto, né, cara? Pô, é um negócio que há tanto tempo aí tava na correria sem conseguir mexer e, pô, finalmente tá ali prontinho, tá publicado. É isso. Agora, pô, por favor, mandem feedback de vocês, mandem comentários, tanto lá no Itch, avalia lá no Itch, dá um comentáriozinho, quanto no Discord. A gente vai adorar saber como é que foi usar em mesa, quais encontros vocês mais gostaram, pô, como foi feito por vocês e pra vocês aí da comunidade. Nada mais justo do que a gente trocar ideia a respeito desse material, né, que todo mundo participou. Então, pô, acho que vai ser massa a gente receber esse tipo de comentário de vocês também. Perfeito, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do presente surpresa de Natal. Fechando o ano com o livrinho finalmente saindo do forno. Pô, nada melhor. Fechando o ano com chave de ouro. E, com certeza, esse não vai ser o último projeto que a gente vai fazer com a comunidade, né, Felipe? Pô, a gente viu que deu certo, tem margem aí pra gente trazer em algum outro texto, vai saber, nesse ano 2026, 2027, surge alguma outra ideia, algum outro conteúdo legal e a gente pode pirar em um projeto coletivo de novo e todo mundo colaborar, porque eu acho que é um formato super maneiro da gente até ver como é que é a vibe da nossa comunidade, que a galera curte pensar a respeito e, enfim, esses laboratórios criativos eu mesmo adoro, cara, acho muito massa. É, cara, o que não faltam são ideias, tá?
Isso aqui saiu do forno, já começa a surgir umas outras aí, mas vamos guardá-las. É isso. Sem spoiler por enquanto. Fechou. Beleza, pessoal. Então, foi um prazer tê-los conosco aqui. Foi um prazer gravar esses episódios por mais um ano de Tomos Revelados. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Sejam bem-vindos vocês que por acaso caíram aqui de paraquedas. É isso, pessoal. Último episódio do ano. Um grande abraço pra vocês. Ano que vem tem mais. Grande abraço no meu amigo Mink. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por colar aí com a gente também. Porque é isso. Parabéns pra nós, mano. Foi um trabalho super massa aí. E, pô, 2026 vem mais. É isso. Obrigado pra todo mundo que acompanhou. Foi um ano super massa, muito conteúdo maneiro, muita trocação de ideia. E o Thomas tem essa habilidade, cara, de recarregar a bateria criativa, né? A gente sempre sai daqui louco de vontade de mexer em mais coisa, produzir. Então, ver um negócio desse surgindo a partir dos episódios aqui é só reflexo dessa parada que o Thomas gera na gente, né? Então, o que venham mais, mano. Prazerzaço estar sempre aqui contigo. Vamos que vamos. Igualmente. Valeu, pessoal. Grande abraço. Até ano que vem. Valeu. Valeu!